Vamos partir para o outro grande clássico deste final de semana. Flamengo e Botafogo jogam no Rio. Eu estava olhando aqui, Mauro César, um detalhe curioso e raro, no meu modo de entender, nos últimos tempos. A campanha do Botafogo no ano é melhor que a do Flamengo. O Flamengo jogou 24 jogos, venceu 14, empatou 2 e perdeu 8. Ele tem 61% de aproveitamento. O Botafogo, 23 jogos, um jogo a menos, uma vitória a mais, 15, 2 empates a mais, 4 derrotas a menos. E uma campanha de 71% de aproveitamento. São jogos diferentes, a gente sabe. Muito diferentes. Mas é uma coisa rara, né? De você partir de uma estatística... É como comparar um time da Série A com o da Série C. O Botafogo jogou agora no Campeonato Carioca, ele não se classificou, ficou jogando com os pequenos. Taça Rio. Fez a final com o Aldax. É verdade. Aí, como diria Lúcio de Castro, sobre tortura, os números dizem qualquer coisa, né? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. O Flamengo jogou Supercopa com o Palmeiras, jogou Mundial de Clubes, o Flamengo jogou Recopa com o Del Valle, e jogou as finais do Carioca, contra a Fluminense e contra a Vasco, semifinal e final, fez jogos seguidos contra os dois. E o Botafogo jogando lá, com o Nova Iguaçu, com o Aldax, o Vampeta, com aqueles times lá. Madureira. Evidentemente é muito mais fácil, né? É um pouquinho mais fácil. Então, isso gera essa diferença. Agora, o Botafogo deu uma acertada. Eu acho que o Luiz Castro voltou a montar o time de uma maneira que talvez seja a única que permita o time nesse momento ser mais competitivo, que é um time mais reativo, mais fechadinho. Foi assim com o São Paulo, quando esteve muito perto de perder. O São Paulo estava quase ganhando aquele jogo, ele estava muito perto de fazer o segundo gol. E aí uma bola jogada na área do São Paulo, a defesa do São Paulo inoperante no jogo aéreo, tomou 2 gols de cabeça, né? Um no começo e no final. Aí saiu o gol da vitória do Botafogo. Venceu agora o Bahia, fazendo um jogo bem estratégico, assim, também esperando o Bahia e tal na segunda-feira. E acho que vai ser igual domingo no Maracanã, vai ser o mesmo comportamento do Botafogo, creio eu. Venceu já 2 jogos, está ali junto com o Fluminense ali com 100% de aproveitamento, mas o Botafogo precisa ser mais testado, né? E esse jogo de domingo, claro, vai ser um teste para o Botafogo importante, o Flamengo também, né? Porque ganhou do Maringá de 8, mas é o Maringá. Agora vai enfrentar um clássico, um time que está motivado. Ontem, né? Ganhou do Ipiranga 2-0. 2-0 na Copa do Brasil. 11 jogos de invencibilidade do Botafogo em cima desse cenário que você colocou. Exato, vários desses jogos são contra os times pequenos do Rio, né? E do Brasileiro, o São Paulo e o Bahia, que ele venceu. E você vai ter esses 2 jogos, aí com o Ipiranga tem mais 2, só aí são 4. Teve Sul-Americana. Teve Sul-Americana também. Empatou, por exemplo, lá com o Magallanes, lá no Chile. A torcida ficou furiosa. Luiz Castro, né? Foi até quando teve lá aquela confusão no aeroporto. Foi agora, foi nessa série aí que teve a manifestação do aeroporto. Ele está invicto. Que ele está invicto, quer dizer. O favoritismo do Flamengo é acentuado nesse jogo? Eu acho que é o favorito. Agora, eu não sei se é acentuado, porque ainda preciso ver mais o Flamengo do São Paulo para ter uma ideia do que vai acontecer, né? De como esse time vai se comportar no médio prazo, né? Foram poucos jogos ainda. Eu achei que assim, o time jogou melhor com ele, mesmo no domingo com o Internacional fez um bom jogo, poderia ter vencido. Foi muito parecido o Flamengo Inter e Flamengo com o São Paulo, Botafogo e São Paulo. O Flamengo estava muito perto da vitória, teve oportunidade, bola na trave e tal, e de repente surgiu uma jogada, o Inter foi lá e fez o gol. Com muito mérito, claro, lá do Maurício, que fez um belo arremate. Mas assim, o roteiro do jogo foi muito parecido. Um visitante muito perto da vitória, pressionando para fazer o gol, e aí o time da casa vai lá e aproveita uma oportunidade e ganha o jogo. Agora, o Flamengo está mais tranquilo, mais pacificado, né? Depois da partida de quarta-feira, um nome que estava sempre aparecendo nas redes sociais, na boca do povo, né? Lá no Rio tem um rapaz do estacionamento também que torce pelo Flamengo. E esse cara não está falando mais do Jorge Jesus. Esse cara agora está falando do São Paulo. O nome de Jorge Jesus deu uma parada, deu uma sumida. Né? Numa semana ruim para ele, né? Porque o Galatasaray empatou, estava perdendo 3-1, empatou o jogo lá do Campeonato Turco no domingo, 3-3. Aí na segunda o Fenerbahçe estava ganhando 3-1, tomou 3-3 nos acréscimos. E era a chance de encostar, ficar 4 pontos atrás. Aí isso na segunda. Semana ruim para o JJ. Aí na quarta-feira o São Paulo com o Flamengo mete 8. Então o pessoal meio que esqueceu um pouco. E isso é importante, porque esse fantasma não para, que nem o fantasma do Tite. Você vê, é igualzinho. É o Corinthians com o Tite e o Flamengo com o Jorge Jesus. Toda hora, Tite, o tempo todo, não tem outro. E Jorge Jesus. E a maneira como o Flamengo venceu o jogo, pelo placar elástico, embora o time adversário seja um time muito frágil, né? O Maringá, eu acho que deu uma acalmada e tirou um pouco dessa sombra que fica sempre por ali, né? Porque esse torcedor também que pede Jorge Jesus, ele nem quer saber como é que está na Turquia. Não interessa. Pode perder de 8-0 lá. É aceita, né? Como você fala. Aceita. Tem várias seitas no futebol, de vários técnicos. Como tem. E o Jorge Jesus representa uma delas. E aí o cara fica ali enchendo o saco, pressionando.
Não teve um maluco lá que xingou o Gabriel, lá, o Gabigol na saída lá do campo? O Gabigol fez um ótimo jogo, pô. O cara ficou ali xingando. Quer dizer, eu achei legal o Flávio Mizento. a expressão dele, porque ele estava procurando. Será que sou eu mesmo que estou sendo Esse cara não está falando sério. Não tá, o mínimo de autocrítica, ele sabia que tinha feito um bom jogo. Foi a expressão que eu vi ele procurando, olhando para cima. Será que sou eu? Não tem outro Gabigol aqui. Achei muito interessante. Eu te reputo um homem educado e tal. Por que você fez essa indireta com o Piperno, que está tão quieto aqui, quando você diz o Maringá é um time fraco? Eu vi uma dissertação do Piperno falando que o Maringá é isso e aquilo. E cantou o Maringá é um time fraco. E ele estava mais fragilizado ainda, ele perdeu jogadores. Isso, mas foi feita uma dissertação sobre o Maringá. São dois jogos diferentes, né? Teve um jogo no Paraná. Não, mas é que eu vi aqui uma dissertação, o Piperno emocionado falando do Maringá. Agora foi jogar, eu falei, vai ser difícil, vai jogar em casa, o time lá é bom e tal. Depois desmontou o time. E, assim, tomar de 8? Não, o Flamengo vai, assim, ele vai golear o Maringá em situação normal em qualquer momento da vida. Sabe que eu lembrava de você, eu falava, como estará Piperno? 8? Como dizia o jornalista? Isso. Você vê, Rodrigo, só que ninguém citou que eu já tinha dito, pô, desmontou o time, agora não vai dar graça. Isso será resolvido no corredor. Demais, né? Isso será resolvido. Essa intriga será resolvida no corredor. Não, eu ia dar uma informação, inclusive, para ele, do lado B do futebol mundial, que você está citando o Fenerbahçe e tal, né? Outro dia, até na rodada retrasada, estava fazendo um levantamento sobre os gols do Ener Valencia no Campeonato Turco, jogando lá com Jesus. Ele estava fazendo um gol a cada 77 minutos. Agora eu não sei porque eu não atualizei, então, mas está fazendo muito gol. Né? Tá bom. Bom, Bruno, esse clássico, nos últimos 11 jogos entre Botafogo e Flamengo, o Flamengo ganhou 9. E o Botafogo quebrou um tabu de 8 sem vencer exatamente no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, aquele gol do Tiquinho no jogo de Brasília. O Flamengo jogou bem melhor esse jogo tem aí. isso também. Esse é o jogo do erro do VAR, né? Que tem um gol do Gabriel, que o VAR é colocado ali no lugar errado, e aí dá impedimento do Everton Ribeiro que não havia. O erro assumido do VAR. São 2 erros graves do VAR assumidos que eu me lembro. Aquele de São Paulo, do Atlético Mineiro, e esse. E o Flamengo jogou mais que o Botafogo nesse jogo e perdeu, acontece. Mas assim como eu falei de Palmeiras e Corinthians, né, são números aí que mostram uma vantagem enorme do Flamengo para o Botafogo também. É retrato dos últimos anos dos dois clubes. O Botafogo agora começa a ter um caminho com a SAF, que a gente já falou várias vezes de SAF aqui, não quer dizer que vai virar uma potência internacional, mas pelo menos há um caminho, né? Ali antes não tinha nada, antes parecia um time condenado a ficar entre Série A e Série B. Tá na Série A, briga para não cair, aí tá na Série B, sobe, aí no outro ano briga para não cair de novo, né? Que é muito pouco, mas eu não acho que sairia disso não. Acho que agora pelo menos tem um caminho de se estabilizar na Série A. Acho que esse é o primeiro caminho. Ano passado teve algum momento que ficou mais perto da parte de baixo, depois conseguiu ir para o meio de tabela. Acho até ano passado ficou em 12º Botafogo. Esse ano, quem sabe fica um pouquinho melhor ali, fica em 10º, em 9º. Se for vaga para Libertadores até o 8º, pode sonhar com essa vaga ali, 8º, 7º, enfim. Acho que é por aí, que já é uma coisa boa, né? Porque sempre a expectativa é sempre a desgraça ou a extrema felicidade. Não, tem um meio termo. Para um time que estava subindo e descendo, se ele se estabilizar na Série A, começar a entrar nas competições sul-americanas, já é um bom caminho. Acho que esse é o caminho que o Botafogo está trilhando nesse momento, de ficar na primeira divisão sem correr riscos e começar. Se você não cair, você vai para a Sul-Americana, né? Isso é praticamente isso. Poucos times que não caem não vão pelo menos para a Sul-Americana. Mas começar a entrar numa Libertadores, enfim, que também são muitas vagas. E o Flamengo é um time muito forte. O Flamengo tem seus momentos instáveis, muito por essa coisa aí da questão dos treinadores, que ninguém consegue trabalhar sossegado, tem essa sombra de Jorge Jesus, e só o Jorge Jesus salva. E o Sampaoli, tomara que ele consiga quebrar isso, que ele é muito bom. O Sampaoli é um ótimo técnico, para mim é um dos melhores aí que um time sul-americano pode ter. E são poucos jogos, um jogo com o Nublense e um com o Maringá, que são times bem mais fracos que o Flamengo, um jogo com o Inter mais parelho, que o Flamengo poderia ter vencido e não venceu, mas teve chance, jogou, pelo que jogou dava para ter vencido o jogo. Então, eu acredito que o Flamengo agora ele volta para o seu patamar normal,
que é um time que está jogando o Brasileiro para tentar ganhar o Brasileiro e que está jogando a Libertadores para tentar ganhar a Libertadores. E é favorito contra o Botafogo. É o normal. Para mim, o Botafogo é um time de meio de tabela, de Sul-Americana ou até, quem sabe, uma Libertadores. E o Flamengo é time que vai disputar o título. O Piper, no São Paulo, reclamou do gramado do Maracanã. Tem razão, tá certo. Realmente é uma coisa que está atrapalhando muito. O Mauro conhece bem o histórico dessa parceria Flamengo e Fluminense para gerir lá o Maracanã e jogar lá. Então, toda hora tem jogo no Maracanã. E à medida em que os dois jogam Libertadores, os dois disputam Copa do Brasil, os dois estão no Campeonato Brasileiro, é claro que o desgaste é maior e ainda por cima agora o Vasco quer jogar lá também. Jogou lá contra o Palmeiras. Então, eu me lembro do que aconteceu no Castelão ano passado. Foi um ano atípico no futebol cearense, Fortaleza jogando Libertadores, o Ceará avançando lá na Sul-Americana, os dois jogando Copa do Brasil. Quando chegou em agosto, a Conmebol falou, esse gramado está impraticável, não dá mais para jogar aí. E foi uma situação muito difícil, porque eles não tinham outro estádio compatível com o tamanho dos eventos que eles estavam jogando. Então o São Paulo, provavelmente, ele identificou algum problema, porque a exigência é muito grande. Toda hora tem jogo, e é impossível. Não dá para um estádio ser palco, receber jogos de 3 times diferentes na mesma semana. Né? Então, acho que ele tem toda a razão. Agora, e esse histórico recente, esse negócio de clássico é clássico e tal, né? A gente sempre ouve falar, isso é em termos, né? Porque clássico é clássico, mas nos últimos monte de jogos o Flamengo ganhou quase todos o Botafogo, o Palmeiras tem grande vantagem sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, o Flamengo sobre o Vasco. E eu acho que talvez o único ponto fora da curva ainda é, enfim, o Fla-Flu, né? Que nos últimos tempos o Fluminense ganhou um pouco mais. Agora, tudo isso aí reflete os momentos desses times grandes. O Flamengo é o melhor disparado de todos no Rio, Palmeiras e São Paulo, então eles vão acabar ganhando mais. O Botafogo fez 2 jogos certinhos, trabalhei nos 2, foi bacana e tal. O jogo contra o São Paulo foi mais difícil, o jogo contra o Bahia ele foi bem. Mas assim, jogo de time que vai... O ano passado, Botafogo, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza, chegaram... O Bolo que chegou na última rodada brigando por aquela 8ª vaga. Esse ano não vai ser muito diferente disso.